Se tem uma coisa difícil no mundo dos investimentos, é você manter a cabeça fria quando está tudo despencando, não é? Você já abriu o aplicativo da sua corretora só para ver que estava tudo no vermelho e bateu aquele desespero, não é? Mas agora calma, respira, que esse vídeo vai te ajudar a manter o foco nesses momentos tão difíceis pra gente como investidor. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você consegue fazer as perguntas certas nesses momentos de crise, como que você consegue controlar as suas emoções e não agir por impulso, e por que no longo prazo o mercado sempre recompensa quem tem paciência. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então aproveita para se inscrever, deixar o seu like também. Se você gostar, ou até se você não gostar desse vídeo, continua dando seu like mesmo assim. E deixa nos comentários se você quer saber um pouco mais sobre algum tema específico e eu vou estar trazendo ele aqui pra gente. Falou? Agora, bora pro vídeo. Investir não é sobre escolher as melhores ações e os melhores fundos imobiliários, as criptomoedas para se investir. É claro, a gente também tem essa vertente do mercado, mas a maior batalha nos investimentos é contra você mesmo. O nosso cérebro ele foi programado para lidar com riscos, com recompensas imediatas. E isso explica porque a maioria das pessoas compram ações quando tudo está subindo e vendem as ações desesperadas quando tudo está caindo. Isso acontece porque elas têm medo de ficar do lado de fora quando está tudo subindo, e elas têm medo de perder dinheiro quando tá tudo caindo. E o nome disso é o viés de aversão à perda. E o que que esse viés fala? Ele fala que, de acordo com um estudo de economia comportamental, esse estudo fala que a nossa aversão à perda é 2 vezes maior do que a nossa vontade de ganhar dinheiro. E é por isso que ver a sua carteira desvalorizando é tão doloroso assim, e pode acabar levando a gente a tomar algumas decisões impulsivas. Um outro problema que a gente enfrenta quando está investindo é o viés da confirmação. E o que que é isso? Isso é quando a gente decide investir em alguma coisa e a gente procura motivos que vão nos ajudar a justificar essa decisão que a gente tomou. E com isso a gente acaba ignorando os sinais que mostram que a gente possa ter tomado uma decisão errada. Então esse é outro viés que a gente deve evitar ao máximo. Um exemplo clássico disso foi lá na bolha da internet em 2000, nos anos 2000, 2001, quando todas as pessoas acreditavam que qualquer empresa de tecnologia, qualquer empresa conectada ou ligada à internet, ela ia explodir, ela ia dar muito dinheiro. E as pessoas acabaram ignorando os sinais que mostram que quando você investe em uma empresa que não dá lucro, é muito difícil que isso vá para frente, é muito difícil que essa ação dê certo. E foram essas mesmas pessoas que perderam muito dinheiro quando a bolha da internet lá nos anos 2000 estourou. E a solução para essas armadilhas psicológicas é você ter um plano claro, é a gente ter um plano claro de investimentos e a gente seguir esse plano à risca. Esse plano não precisa ser muito complicado, muito difícil. Quem sabe somar ou diminuir consegue investir, mas a parte difícil são os seus vieses psicológicos. E é contra isso que a gente tem que lutar e é isso que a gente vai estar aprendendo no vídeo de hoje. Você precisa entender a volatilidade do mercado. O mercado sempre vai subir e descer com as notícias, com guerras, com pandemia, com diferentes coisas. E isso é completamente normal. Se a nossa estratégia faz sentido, a gente deve continuar com aquele plano. E uma outra coisa que a gente pode fazer para nos ajudar nesses vieses psicológicos é a gente evitar esse ruído do dia a dia, a gente evitar de olhar as cotações das empresas, das ações, das criptomoedas todo dia, porque como eu falei, é renda variável, ela vai variar, às vezes para cima, às vezes para baixo, mas no longo prazo a tendência é que elas se valorizem se forem bons negócios. Então, no curto prazo é muito difícil a gente fazer uma previsão do que vai acontecer, mas com o longo prazo a gente consegue fazer investimentos mais conscientes. Então, sempre foque no longo prazo e não no curto prazo, onde o ruído pode atrapalhar muito você a tomar as suas decisões. A cotação das empresas, elas variam todos os dias, como eu falei, mas nenhuma dessas coisas muda o fato que se as empresas continuarem dando lucro, se as empresas forem bons negócios, elas vão continuar se valorizando no longo prazo. Se lembra do que eu falei? Foca no longo prazo e não no curto prazo. Mas o problema é que o nosso cérebro, ele acaba focando mais no curto prazo, ele acaba focando mais nas recompensas imediatas e na aversão à perda que a gente tem do que com os ganhos futuros que a gente pode ter, com a nossa riqueza no longo prazo. Então a gente precisa sempre estar muito atento a isso e ter um plano muito sólido para que a gente consiga seguir sem se desviar. Um exemplo pessoal que eu tive foi quando eu comecei a investir em ações alguns anos atrás e eu não conhecia tão bem o mercado de ações. Eu sabia um pouco do mercado de ação, eu sabia um pouco sobre as empresas, sobre como analisar essas empresas, mas nada muito a fundo. E eu via muitas informações, pegava muitas dicas com pessoas da internet ou com amigos que já
já investiam na bolsa, mas no começo eu nunca formava as minhas próprias opiniões, nunca tive o meu próprio plano de investimentos e acabava investindo em ações que as pessoas falavam para eu investir. E isso deu certo por algum tempo, mas o que acabou me frustrando no futuro foi que em uma dessas ações eu acabei perdendo bastante dinheiro. Ela veio a cair 90, 95%, se eu não me engano, e até hoje eu tenho essa ação e ela nunca se recuperou, mas tudo bem, porque isso foi lá bem no começo, então o dinheiro que eu tinha investido nela não foi tão grande, mas foi um erro que eu aprendi, foi uma lição que eu aprendi. Foi bom ter passado por essa lição no começo da minha vida dos investimentos, porque ao invés de passar essa lição agora, onde eu tenho um pouco mais de dinheiro investido, onde isso ia doer um pouco mais. Então, é importante que a gente cometa os erros, no começo, que a gente aprenda com esses erros e que a gente evolua para não cometê-los novamente. Mas melhor ainda se a gente tiver outras pessoas falando quais são os erros que a gente deve evitar para que você não passe por esse mesmo tipo de problema. Então, fica ligado nisso. Um exemplo bem famoso disso também foi a Amazon lá nos anos 2000. Ela perdeu 90% do valor dela e hoje em dia vocês já conhecem a Amazon. Ela é uma das maiores empresas de todo o mundo e recuperou tudo aquilo que ela perdeu e conseguiu ganhar muito mais. Mas isso foi só para ilustrar contrastes que a gente consegue encontrar no mercado financeiro. E é importante que a gente preste atenção e a gente aprenda com essas lições. Algumas coisas para que a gente tenha na nossa mente é que se as empresas elas continuam lucrando, provavelmente a cotação delas vão acompanhar esse lucro. Mesmo que no curto prazo elas sofram um pouco, a tendência é que no longo prazo elas tendam a se valorizar, assim como o lucro delas tem crescido. Depois que a gente fizer o nosso plano de investimentos, a gente só deve vender uma ação se os fundamentos dessas ações, dessas empresas mudarem, ou se a gente não acreditar mais naquele setor, mas nunca por medo. Como eu estava falando com vocês aí, uma coisa é a gente perder 90% de valor em uma ação quando a gente tem 1.000, 2.000, 10.000 reais investidos, mas a gente sofreu uma queda dessa quando a gente tem 100 mil, 200 mil, 300 mil investidos, já é algo completamente diferente. Você vê seu patrimônio ir de 10 mil reais para 9 mil reais, é claro, é um impacto muito grande, são 1.000 reais ali, então isso vai fazer diferença na vida de algumas pessoas, sim, vai, mas eu tenho certeza que quando você tiver aí os seus 100 mil, 200 mil, 500 mil investidos e você vê o seu patrimônio caindo 10% de 500 mil para 450 mil ou caindo de 500 mil para 400 mil, isso são coisas comuns, acontecem na bolsa de valores, nas crises, no curto prazo, isso pode acontecer, então a gente precisa estar preparado para esses momentos, a gente precisa estar preparado para esse sobe e desce da bolsa de valores e a gente precisa criar também estratégias que vão nos proteger nesses momentos para que a gente consiga lucrar tanto com a subida quanto com a queda da bolsa de valores. Isso, é claro, não é um assunto para esse vídeo aqui, porque eu não estou falando de estratégias de investimentos. Aqui a gente está falando da psicologia por trás dos investimentos. E se você quiser saber um pouco mais dessas estratégias, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo desses aí pra gente, beleza? Um exemplo muito famoso e recente quando isso aconteceu foi na pandemia, agora em 2020, mas um exemplo maior ainda foi lá na crise de 2008, onde muitos investidores eles acabaram vendendo tudo que eles tinham, ou boa parte do que eles tinham. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. Mas quem ali aguentou firme, quem soube segurar, quem soube se manter forte psicologicamente, conseguiu fazer compras com muito desconto, porque os ativos eles estavam extremamente descontados, assim como na crise da pandemia também. A crise econômica mundial provocada pela pandemia derrubou algumas das maiores e mais conhecidas empresas do mundo. E quem teve essa mente fria, quem já tinha um plano de investimentos mais estruturado nessa época, com certeza conseguiu ganhar muito dinheiro. Assim como Warren Buffett dispensa apresentações, é simplesmente o maior investidor de todos os tempos, e o Ray Dalio foi a pessoa que escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre, um dos livros mais famosos e influentes de finanças aí no mundo inteiro. Então a lição aqui é, você só perde dinheiro na bolsa quando você vende as suas ações. Se você não vender, você não perdeu. Por exemplo, naquela ação que eu investi lá atrás, que caiu 90%, se um dia essa ação voltar ao valor de antigamente, eu não perdi dinheiro nenhum, porque eu ainda continuo tendo a mesma quantidade de ações. Mas isso é um outro viés, é o viés de ancoragem, e eu posso falar desse viés também em um outro vídeo aqui. Deixa nos comentários se você quiser saber o que é esse viés de ancoragem. Uma outra dica para você é que você nunca pense como um investidor de curto prazo, sempre pense como um investidor de longo prazo, porque como eu falei, no curto prazo é muito difícil da gente prever ou da gente entender o mercado, mas no longo prazo, se as ações continuarem dando lucro, se as ações continuarem boas, se as empresas continuarem boas,
provavelmente a cotação vai seguir o lucro das empresas, provavelmente a cotação vai replicar aquilo que a empresa representa no mercado. Sempre tenha o seu caixa para que você consiga aproveitar essas oportunidades no mercado, porque sempre quando a gente tem momentos de crise como esse, são momentos extremamente bons, são momentos excelentes para que a gente consiga comprar mais, para que a gente consiga aumentar o nosso patrimônio nas ações. O maior erro dos investidores é que eles agem por impulso. Quando eles veem o mercado subindo, eles acham que o mercado nunca vai cair, e quando o mercado está caindo, eles ficam desesperados e acham que o mercado nunca vai voltar a subir de novo. E isso acaba levando a gente a comprar ativos no topo, quando eles estão muito caros, e vendendo os ativos na baixa, quando eles estão muito baratos, quando a gente deveria fazer justamente o contrário, talvez vender na alta ou segurar esses ativos para que eles se valorizem ainda mais, e quando eles abaixarem de valor, aí sim a gente utiliza o nosso caixa, a gente utiliza o nosso dinheiro para investir, para comprar mais ativos, mais ações, mais criptomoedas, mais fundos imobiliários. Um exemplo muito recente foi o que aconteceu comigo e as criptomoedas lá em 2020 e 2021, quando eu comecei a investir nessa classe de ativos. Sei que é muito volátil e por isso, quando eu comecei a fazer os meus primeiros aportes, eu investia sempre uma parte bem pequena do meu dinheiro, onde eu tinha consciência que eu poderia perder tudo aquilo ali, que aqueles ativos que eu estava investindo poderiam vir a zero. Então eu estava com minha consciência tranquila de fazer aquele tipo de investimento. Mas o que aconteceu logo depois de alguns meses que eu comecei a investir em criptomoedas, todo o mercado ele desabou. Em 2021 a gente teve uma queda gigantesca dos ativos, e depois eu fui entender um pouco mais desse ciclo das criptomoedas, do halving do Bitcoin, e esse é um outro assunto que eu posso trazer para vocês daqui a algum tempo. Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso. Mas eu vi os meus criptoativos eles desvalorizando muito, foi ali que eu aproveitei para comprar um pouco mais, para colocar um pouco mais de dinheiro, para aproveitar essa baixa do mercado. Ainda assim, tinha um pouco de medo, porque eu não conhecia tão bem esse mercado. Foi quando eu comecei a estudar mais, entender mais, investir mais também nesse mercado, aproveitando as oportunidades que eu tive ali em 2021 e 2022. É claro, quando eu comecei ali em 2020, eu vi um pouco do meu patrimônio se desvalorizar nas criptomoedas, mas nos anos seguintes, não em 2021 nem em 2022, mas em 2023 e 2024, isso se reverteu completamente, porque a gente teve uma alta extremamente grande no Bitcoin e nas outras moedas como Ethereum, Solana, Cardano e algumas outras aí que se valorizaram muito, e eu acabei aproveitando essa subida aí das criptomoedas porque eu estava lá aportando quando o mercado estava na baixa lá em 2021 e 2022. Então esse foi só um exemplo aí para mostrar para vocês que quando a gente tem paciência, quando a gente pensa no longo prazo, a gente pode colher bons frutos no futuro. Mas antes de você sair investindo aí em qualquer ativo, em qualquer criptomoeda, tem um plano, saiba quanto que você pode colocar de dinheiro em cada classe de ativo e siga o seu plano à risca, não mude. E antes de você vender qualquer ativo, tenta se perguntar, esse ativo perdeu os fundamentos dele? Esse ativo já não é aquilo que era antes? Ou eu só estou querendo vender aquele ativo por medo, porque ele está caindo muito de valor? Então, tenta se fazer essas perguntas antes de você tomar qualquer decisão de compra ou venda de algum ativo. Então, eu espero que você tenha aprendido aqui que a maior batalha do investidor não é contra o mercado, não é procurar a ação que vai render mais, não é procurar o fundo que vai crescer mais ou a criptomoeda que vai explodir nos próximos meses, mas sim contra ele mesmo, para que ele não entre em pânico quando o mercado passar por crises, para que ele não entre em pânico e tente vender tudo quando ele vê o mercado despencando, seja lá por qual motivo. Se a empresa não perder seus fundamentos, se a empresa continuar dando lucro, é provável que no longo prazo a cotação volte a seguir os bons fundamentos dessa empresa. O mercado ele é extremamente volátil, ele sobe, ele desce. Como o próprio nome diz, é uma renda variável, ela não é uma renda fixa. Ela não é o que vai te devolver uma renda pré-definida ao longo do tempo. Ela vai variar, ela pode subir, ela pode descer, mas é importante que você se mantenha, é importante que você tenha um plano, é importante que você foque no seu plano, é importante que você siga esse plano e que você tenha paciência e tranquilidade, porque a estratégia sempre vai vencer o pânico. E são justamente nesses momentos de crise que a gente consegue ganhar mais dinheiro na bolsa de valores, é onde acontece a transferência de renda das pessoas que entram em pânico para as pessoas que se mantêm frias, para pessoas que têm uma estratégia e continuam comprando ativos, se os ativos não perderem os seus fundamentos. Agora eu queria saber de você. Você já passou por algum desafio psicológico, por algum desafio emocional desse na bolsa de valores? Você já abriu o seu aplicativo da corretora e viu suas ações e viu seus ativos
caindo de uma forma muito grande de valor e se sentiu tentado a vender esses ativos? Me conta aqui o que você fez. Você acabou vendendo, você se segurou, você esperou, e o que aconteceu depois? Eles se recuperaram, não se recuperaram? Como que você está com relação a isso? Você já tinha um plano específico para esses momentos ou ainda não? Se você curtiu esse vídeo aqui, então deixa o seu like, isso ajuda muito aqui no canal. Se você não curtiu esse vídeo, deixa seu like assim mesmo, ou deixa o seu dislike, que vai me ajudar muito a entender o que eu preciso fazer para estar trazendo um conteúdo melhor aqui para você a cada semana. Deixa aqui nos comentários se você quer saber um pouco mais de algum assunto em específico, eu posso trazer ele pra gente aqui nas próximas semanas. E se você não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever. Obrigado, galera, por mais uma semana estarem aqui comigo e até a próxima.